Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Bom demais rever o Alexandre, meu amigo, estar com Adson, companheiro de jornada, é um privilégio. Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E faremos a leitura a partir do verso 5 até o verso 18. Vou começar a leitura com a parte B do versículo 5. E diz assim: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios. Os crentes estavam sendo crucificados. Os crentes estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Um banho de sangue. Uma violência inumana. Um ataque cruel. Os apóstolos já tinham sido mortos, todos pelo viés do martírio. João era o último representante. Esse primeiro século do cristianismo foi tão doloroso, porque a maioria dos imperadores que governaram o Império Romano nesse primeiro século foram homens truculentos. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva, começando com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Foi no governo dele que Jesus foi crucificado, sepultado, ressurgiu dos mortos, retornou aos céus e derramou o Espírito Santo sobre a igreja.
Tibério César foi sucedido por um dos homens mais cruéis da história, Calígula, um homem assassino, perverso, que governou do ano 37 ao ano 41. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54 da era cristã, e foi no governo dele que houve uma grande fome no mundo inteiro, ocasionando a expulsão dos judeus de Roma e oportunizando ao apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judeia. Cláudio foi sucedido por um dos homens mais terríveis da história, talvez o mais perverso dos imperadores, Nero, que governou de 54 a 68. Foi ele quem incendiou a capital do império, a cidade de Roma. Foi no governo dele que foram martirizados o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou do ano 69 ao ano 79. Em seu governo foi que Jerusalém caiu nas mãos de Roma, no ano 70, pela liderança de Tito Flávio. E a cidade foi arrasada, e o templo foi destruído, e os judeus foram dispersos pelo mundo na mais longa diáspora da história, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais, jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um verdadeiro banho de sangue. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, agora assume o comando do Império Romano. Tito Flávio foi sucedido por Vespasiano, por Domiciano. Domiciano governa do ano 81 ao ano 96, e ele foi tão mau e tão perverso, que ele foi chamado de segundo Nero, o Nero redivivo. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que ele é o único sobrevivente do colégio apostólico. Ele já está velho. E foi lançado nessa colônia penal para morrer na solidão. E a intenção dele, fecharam para João todas as portas da terra. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus abriu uma porta no céu. Diz: sobe para cá, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Irmãos amados, mesmo nos tempos mais sombrios da história, quando os poderosos deste mundo pensam que estão no controle, quem está no controle é Deus. Quem está sentado no trono é Deus. Quem tem as rédeas da história é Deus. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, ele vê os 7 candeeiros. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Porque no meio dos candeeiros havia um semelhante a filho de homem. E a pergunta é: quem é este que João vê? Este é tudo na terra e é tudo no céu. Ele é tudo na história e tudo na eternidade. Ele é tudo na Bíblia.
Ele é tudo na igreja. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o maná. Ele é a água que brotou da rocha. Ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo. Ele é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o grande eu sou. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o amado da nossa alma. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a razão da nossa vida, Ele é o fundamento da nossa fé. Mas quem é este que então João vai contemplar? Hoje eu quero tratar de 3 coisas com vocês à luz do texto. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é a glória incomparável da pessoa de Jesus. A segunda coisa que eu quero tratar com vocês é a glória incomparável da obra de Jesus por nós. E a terceira coisa que eu quero tratar com vocês, quais são as implicações destas 2 verdades anteriores: quem é Jesus e o que Ele fez. Quem Ele é? Vamos remeter você em primeiro lugar ao verso 13. Confira aí comigo. Está escrito: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. A primeira coisa que eu destaco sobre Jesus é que Ele é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja de Getsemane, aqui nessa cidade. Ele está aqui, Ele está entre nós, e é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. Sem a presença dEle, irmãos, essa reunião não passaria de uma mera religião religiosa e nada mais. No dia que nós perdermos a perspectiva de que Jesus está presente, que a presença dEle é real, que a presença dEle é manifesta, então perdemos o sentido da própria adoração. Ele está aqui nessa noite, Ele é onipresente. Como eu disse ontem, neste universo de mais de 360, mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, não há um centímetro desse universo onde Ele não esteja presente. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está além, Ele está em toda parte ao mesmo tempo. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção está no versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. O que significa essa imagem aqui? Significa que Ele é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste ao princípio. Ele preexiste à criação. Ele preexiste à história.